Fala galera do YouTube, eu sou Antônio José, seja bem-vindo a mais um vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Esse aqui é o meu canal de futebol. Esse daqui é meu canal de futebol. Se vocês quiserem ver eu gravando outro tipo de vídeo, tem também outro canal. Se você pesquisar Antônio José, você vai achar. Bom, hoje é um grande dia, gente. Hoje é um dia de um casco dos. Hoje é o dia, né, finalmente, do Casco dos Miões. Hoje é o primeiro, no estado do Rio, hoje é o primeiro grande casco no estado do Rio. E eu vim aqui gravar esse vídeo aqui para dar minha opinião um pouco sobre o que eu acho desse jogo, o que eu espero desse jogo, na minha opinião, minha visão, o que eu acho. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sou sem vascaíno, você que é flamenguista que estiver vendo esse vídeo. Mas não tem problema, esse canal aqui eu também quero falar de outros times, não vai ser só do Vasco, apesar que é meu time. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha, então vamos pro vídeo. Bom, galera, bom pessoal, esse jogo é um jogo realmente é um grande jogo. Lembrando que esse jogo vai ter a transmissão na TV Globo e do Premier. E a gente sabe tudo que aconteceu, que acompanha o mundo do futebol, com o Flamengo. O Flamengo começou com o Sub-20 e o Flamengo vem mal, sendo já do estadual. E teve essa decisão que vai botar o time principal, parece que vai botar o time titular. O Vasco preservou, poupou o time no último jogo contra o Nova Iguaçu. E o que eu acho desse jogo? É um casco dos Miões. A diretoria do Flamengo é, optou pelo time titular, porque imagina se o Vasco vai lá, mete uma goleada. Eu não falo aqui como, sou como torcedor, é uma coisa que poderia sim acontecer hoje se o Flamengo não botasse o time titular, não botasse o time principal. Então, assim, é um grande jogo, é um casco. Então, assim, se você perguntar, Alton, o que você imagina, o que você acha que vai ser esse jogo de hoje, já que o Flamengo vai botar o time titular? Parece que vai botar o time titular, gente. E eu acho que é um jogo difícil, é um jogo complicado. Mano, gente, que o Vasco não vence o Flamengo desde 2023, daquele gol lá do Puma. Então, realmente acho que já tem um tempo que o Vasco não, acho não, já tem um tempo que o Vasco não vence o Flamengo. Então, hoje é a grande chance que o Vasco tem de quebrar esse tabu. E, e é um jogo difícil, gente. É um casco. Não, eu acho que eu imagino para esse jogo é que talvez o Flamengo realmente vá para cima, tenha a necessidade de ganhar, tenha o dever de ganhar. Mas eu sei que para o Vasco é muito importante o Vasco ganhar esse jogo. Muito importante. O Vasco não ganha um casco contra o Flamengo há muito tempo, gente. Eu acho que já vai fazer, acho que 2 ou 3 anos já. Acho que vai fazer acho, 3 anos já que o Vasco não ganha do Flamengo. Então, assim, é um jogo difícil. O Vasco deve. O time titular, mano, do jeito que o Ayan não deve jogar esse jogo. O Ayan parece que deve estar bem avançado, tá bem avançado para deixar o Vasco para ser vendido. E o que eu imagino para esse jogo é o seguinte: vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. Acho que o Felipe vai tá na meia do campo para esse jogo. Acho que vai ser um jogo difícil. O Flamengo vai ter que sair pro jogo para tentar ganhar esse jogo. E o Vasco tem sim o seu estilo de jogo. O Fernando Diniz é um treinador que gosta muito da posse de bola. Então eu acho que vai abrir mão desse estilo de jogo, do jogo de hoje. Mas pode ser que o Vasco comece a sair mais de contra-ataque nesse jogo. O que dá para esperar desse jogo, gente? É um casco. Você que é flamenguista, vai botar o time titular, vai passar o tato do Vasco. Calma aí, meu amigo, é assim. Não é pro Vascaíno, é um jogo difícil. É um jogo difícil. Eu acho tanto flamenguista, tanto vascaíno que acha que vai ter uma goleada, independente de quem ganhar. Eu acho que não deve acontecer de uma goleada, de uma coisa fora da curva. Ah, teve 6-1. Ah, Vasco já ganhou de outros tempos de goleada. Minha gente, é um casco. É um casco, é um jogo difícil, é um jogo complicado. E eu acho que realmente vai ser um jogo difícil. Então, voltando para o que eu acho desse jogo, eu acho que pode ser um jogo que o Vasco sai um pouco mais de contra-ataque aí com o Andrés Gomes, com o David, já que o David jogar o Anhão, o ZB. Então vai ser um jogo um pouco complicado, vai ser um jogo difícil no Maracanã. Então deve ser um jogo que o Flamengo deve querer.
deve tentar propor o jogo e para cima, mas o Vasco, como tiver com a posse de bola, com certeza vai quem aproveitar. Então, assim, é um clássico que talvez possa ser decidido em detalhes. Eu acho que uma coisa que pode pesar muito para esse jogo é o seguinte: o Vasco tem a grande chance, minha gente, hoje de afundar o Flamengo. Hoje, se o Vasco ganha, o outro Flamengo numa situação muito complicada, o Flamengo vai pegar o Fluminense, eu acho que um volta em nona, né? Depois do Fluminense, do estadual, tá? Tô falando. Então, assim, o Vasco tem a grande chance de voar seu maior rival. E se a gente for juntar, se a gente for ver todo o cenário, tudo que aconteceu nos últimos anos nesse confronto Vasco e Flamengo, a gente pode queimar, por exemplo, a gente pode queimar em 2014. 2014, a final do estadual, teve aquele lance lá, que é um sem direito que a Moura entrou, que tava o gol do Flamengo, parece que o jogador tava impedido e, assim, e deu o gol. Então, assim, é um jogo que vai ser complicado. Então, a chance que o Vasco tem de ter um avance contra o Flamengo. O Vasco não ganha o Flamengo já há um bom tempo. Por exemplo, do Brasileiro, desde 2015, a última vitória do Vasco contra o Flamengo do Brasileiro, tá? No estadual foi do 2023. Então, assim, a grande chance do Vasco tem de afundar o seu maior rival. Então, eu acho que o Vasco tem que entrar hoje dentro de campo para vencer o Flamengo. Ah, mas o Flamengo é um dos melhores times do Brasil. Minha gente, realmente é. O Flamengo hoje é um dos maiores times do Brasil. Investimento até não é um time hoje que mais gasta dinheiro, porque tem o Palmeiras, o Botafogo, que tem gastado bastante. Principalmente no ano passado, que o Palmeiras gastou, mas esse assunto sobre o Palmeiras, a gente pode até falhar, inclusive perder 4-0 pro perdão, gente, esqueci o nome do time. Enfim, depois vocês veem, pro Novo Horizontino, o Palmeiras perdeu. Então, assim, o Flamengo é um time que tem um investimento alto, tem um mata de um elenco, um mata de um time. E, então, assim, eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Então, acho que a chance que o Vasco tem, sim, de ter um avanço contra seu maior rival, de afundar de vez o Flamengo e poder até disputar aí a Taça Rio ou disputar aí para não cair. Então, é um jogo que o Vasco tem a chance de se livrar do seu maior rival, mas é um jogo que pode ser perigoso, é um jogo que pode ser complicado. O que eu acho é o seguinte: o Vasco tem que entrar com humildade, com redução, o Flamengo também tem que entrar com humildade e redução, mas eu acho que para o Vasco, na minha opinião, chega no meio momento. Você pode até falar que o Flamengo tem um time melhor, um time melhor, tanto do banco, tanto os titulares, o Flamengo tem ferimentos como o Vascaíno tem que semear isso. O Flamengo tem sim um time melhor que o Vasco hoje. O Flamengo tem sim um time melhor, então se fosse o meu time, o Flamengo é favorito. Eu acho que daí para dizer, para continuar falando aqui que eu tava falando para ir para a final do vídeo. Porque teve um negocinho aqui que aconteceu com o celular, mas já voltou. Já consegui gravar o vídeo, graças a Deus, o vídeo tá da galeria. Então, para continuar falando aqui, é, o Flamengo sim tem um time melhor que o Vasco hoje, mas por se tratar de um casco, é um jogo que tudo pode acontecer. É um casco, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Então, se eu tivesse que dizer que quem seria melhor hoje o Vasco para mim seria melhor. Não estou dizendo que o Vasco seria como favorito, até porque o Flamengo vai com o time titular, mas o Vasco seria no momento melhor. Se for olhar time aí, que a gente sabe que o Flamengo tem um time melhor que o Vasco, mas por se tratar de um, então por se tratar de um clássico, tudo pode acontecer. Então, assim, é um jogo que eu acho difícil. Pera aqui, gente. Então, assim, é um jogo que eu acho difícil, um jogo complicado. O que se dá para imaginar é que vai ser um grande jogo. Eu espero eu que vai ser um grande jogo. Eu mando que a transmissão é da TV Globo. E eu acho que do outro Sport TV ou do PME também dá para ver. Então, assim, é um jogo difícil, um jogo complicado. O Flamengo aí chega assim pressionado. É claro que gente daí pensa que defendeu o planejamento do Flamengo, montar o sub-20, mas o Flamengo já tinha muito torcedor querendo que montasse o time principal. Então, assim, é um jogo difícil, um jogo complicado. Se eu tivesse que arriscar de um palpite, minha gente, de quem vai ganhar, pode ficar em cima do muro, tentando ter, não quero ser tão analista, eu quero ver muito pelo coração, eu sou vascaíno, mas eu acredito sim que
tô com um negócio para mim que o Vasco vai ganhar esse jogo. Se eu tivesse que arriscar um palpite com missa, um palpite torcedor, vai cair um 2-0 Vasco, mas com pé no chão, com humildade, não é para chutar, quem sabe, 1-0, com gol de quem sabe aí no Coutinho, ou então no Nuno, sei lá, daria para arriscar. Então, assim, eu acho que é um jogo difícil, um jogo complicado. O Vasco costuma dar mole, costuma a não ter bom resultado esses últimos anos contra o Flamengo, então também não vai ser uma surpresa o Flamengo ganhar esse jogo. Eu como vascaíno, creio que o Vasco vai lá, meta 3, 4, mas sendo meia-ista, dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, é um clássico, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Se tivesse que me perguntar, Antônio, quem você acha que vai ganhar, quem você acha que será melhor, para voltar a esse assunto, minha gente, eu acho que é um clássico. Eu acho que foi a momento o Vasco chega melhor, o time melhor o Flamengo hoje. Mas, por se tratar de um clássico, né, para botar 50-50, porque a questão do Vasco tá melhor. Ou o Vasco tá chegando no momento melhor, o Flamengo seu time titular, não dá para botar 50-50. O jogo é do Maracanã, então acho que vai ser 50-50. Então acho que dá para botar 50-50 a chance de cada um. Bom, então, assim, quem chega melhor, tá feio, é? Acho que o Vasco chega melhor, mas é um jogo difícil. Eu acho que tiver que soltar quem vai ser o vencedor e tivesse que responder se me perguntasse quem eu apostaria, ou um amigo para apostar outras que o Vasco. Acho que o Vasco vai ganhar esse jogo. E eu queria deixar uma coisa bem importante. O Diniz tem bom resultado contra o Flamengo. Lembrando que o Diniz conseguiu reverter no final do estadual. Só você pesquisar aí, como é treinador do Fluminense, no início conseguiu apicar aqui a goleada de 4-1 contra o Flamengo. Só você pesquisar aí. Vocês contem. Isso daí tem essa questão também. O Diniz tem bom resultado contra o Flamengo. Então acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. O Vasco dá para dizer que tá com mais ritmo de jogo. O Flamengo já está há um tempo sem jogar. Acho que dentro do ano passado, já tá, acho que quase um mês já que o joga. Ou um mês, eu acho que tem um mês que o Flamengo está jogando um jogo valendo alguma coisa. Então, acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Vasco deve ganhar esse jogo. Eu, como torcedor, e dando palpite, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo complicado pro Vasco. Eu acho que esse é a grande chance do Vasco quebrar esse tabu, apesar de vai ser o time titular. O Flamengo, se for, o time vai ter o Arrascaeta, tem Pedro, tem uma dos jogadores que são interessantes, Josinho. E, enfim, o Flamengo tem um timaço, um dos melhores times aí do Brasil e da América Latina. Mas o Vasco ele também não tem. O Vasco também não é um time ruim ou ouso. O Vasco é um time que oscila bastante. Mas eu acho o seguinte, gente, se o Vasco jogar decente, o Vasco jogar com qualidade, o Vasco tem condição de ganhar esse jogo. É um jogo complicado, mas a gente tem que lembrar que o Vasco tem Nuno, tem Coutinho. Ah, mas o Felipe Coutinho é um jogador que não faz uma grande partida há algum tempo, apesar de ter contra o Maicá ter feito aquele golaço. Mas o Coutinho é um jogador que tem um passo diferente, que não nada pode dar aquela sapada e fazer um gol. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me ajuda aí, gente, a chegar ao 1.000 inscritos. Só tô com um inscrito agora, mas só tô aqui. Tem esse momento que tô gravando, só tô com um inscrito, mas se inscreva do canal. Se vocês quiserem ver eu falando sobre outra coisa, vai lá do meu outro canal. Então esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, porque já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho esse vídeo. Para esse vídeo ficar muito longo, acho que já tem quase 20 minutos já de vídeo. Tem mais 10 minutos. Chegando de casa, já tá casa e sei lá, acho que deve ter uns 14, 16 minutos. Então já tem tempo bom esse vídeo. Então esse foi o vídeo, guys. Se inscreva no canal. Deixando no mercado, gente. Comenta aí seu palpite. Dependendo do tipo que você torce, se for flamenguista, corintiano, palmeirense, são paulino, botafoguense, tricolor, torcedor do Vasco, vocês estão tudo bem-vindos no meu canal, tá? Esse canal aqui é um canal que eu nunca tive um canal de futebol. Esse é o primeiro canal de futebol. Também nunca gravei um vídeo tão louco falando de futebol. Então esse foi o vídeo. Vai, eu e fui.